Pessoal, a aula dessa semana de matemática vai ser sobre porcentagem, acréscimo e desconto percentual, tá? Então, um acréscimo é quando eu aumento o valor em relação a uma certa porcentagem, um juros, uma multa. E o desconto é quando eu diminuo o valor por meio de uma porcentagem. Então, às vezes você pagou à vista, ganhou um desconto, tá? Tava na promoção, então você pegou a peça com a porcentagem de desconto, então vai diminuir o preço daquele produto. Então aqui nós temos, como exemplo inicial, do acréscimo, então vai aumentar o valor, né? Uma concessionária de venda de automóveis está oferecendo esta promoção. Compre seu carro novo com entrada de 40%. Então vocês vão dar uma entrada de 40% do valor do carro. E o restante vai ser parcelado em 12 vezes. Então, durante, por exemplo, um ano, vai parcelar o restante. Só que vai ter uma taxa de juros. Então, vai aumentar o valor do carro de 1% ao mês. Tá? Então, vai ter um aumento de 1% ao mês. Então, aqui. Analise essa oferta para responder as perguntas a seguir. Tá? Então, nós temos: se o preço do carro adquirido for de 48 mil, se o preço do carro for de 48 mil, qual é o valor da entrada? Então, qual foi o valor da entrada? 40%. Então, nós calcularíamos 40% de 48 mil. Então, aqui, eu vou fazer a continha. 40% de 48 mil. Eu poderia multiplicar 40 por 48 mil, o resultado dividir por 100, tá? Poderia dividir 40 por 100, o resultado multiplicar por 48 mil. Poderia pegar o 48 mil, dividir por 100, o resultado multiplicar por 40. Tanto faz. Aqui eu vou usar a regrinha da simplificação, ó. Vou simplificar esses dois zeros aqui da divisão. Então, eu vou fazer 40 vezes 480. Tá? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. 17, 19. Então, quanto que foi o valor da entrada? R$19.200. Daí a pergunta 2 fala o seguinte: qual será o valor restante? Então, nós teríamos 48 mil menos 19.200. Continha de menos aí vai dar R$28.800, tá? Quanto deveria ser pago em cada prestação se não considerarmos os juros incididos na parcela? Então, se não fosse ter juros, sobraria 28 mil, ele iria pagar em 12 parcelas. Então, eu iria dividir esse valor em 12. Se eu divido esse valor sem juros em 12 parcelas, eu obtenho o valor de R$2.400 cada parcela. Dividindo, então, 28.800 por 12, cada parcela seria de 2.400, sem juros, tá? E a 4. Ao pagar a entrada, o cliente deve incluir os juros referente ao valor restante. Qual é o valor total da primeira prestação? Então, o que vai acontecer? Ele deve 28.800, certo? Na primeira prestação vai ter um juros de 1%. Então, nós vamos calcular 1% de 28.800. Vou simplificar o zero, tá? 1 vezes 288. 288. Então, quanto vai ter de juros na primeira parcela? R$288, tá? Então, quanto que ele vai pagar? Então, de juros na primeira parcela, 288. Quanto que ele vai pagar, então?
seria de 2.400, né? Mais 288. Então, 2.400 mais 288. Na primeira parcela, ele iria pagar R$ 2.688. Ok? R$ 2.688. 5. Qual é o valor dos juros a serem pagos e o total da segunda prestação? Pessoal, da segunda prestação, então, o que nós teríamos? Nós teríamos o quê? O valor total que deve ser quitado é de 28.800, certo? Quanto que a pessoa já pagou na primeira parcela? 2.688. Então, você retira esse valor para saber ainda quanto falta pagar. Então, vai dar 26.112. Só que vai ter 1% de juros em cima desse valor para a segunda parcela. Então, seria 1% de juros em cima de R$ 26.112. Tá? Então, se eu pegar aqui 1 vezes 26.112, vai dar 26.112. Dividido por 100, a vírgula, ela vai vir aqui, vai 2 casas para trás. Então, R$ 261,12 vai ter de juros na segunda parcela, tá? Então, quanto que ele vai pagar na segunda parcela? Então, quanto que ele vai pagar na segunda parcela? O valor fixo seria 2.400, né? Eu vou somar com 261,12 de juros. Então, quanto que ele vai pagar na segunda parcela? 2.661,12. Daí tem uma situação que mostra aqui, ó. Observe outra situação. O preço dos automóveis no mês de julho sofreu um aumento de 7%. Então, vai ter um acréscimo de 7%. Quanto custava antes do aumento um carro que agora custa 55.640? Então, esse valor é o preço do carro já com o aumento. Pessoal, tem uma ideia aqui. O preço sem mexer, então o preço inicial de alguma coisa, em porcentagem, o preço inteiro representa 100%. Se ele tem um desconto, eu diminuo em relação ao 100%. Se ele tem um acréscimo, eu aumento em relação ao 100%. Então, teve um aumento de quantos porcentos? Teve um aumento de 7%. Então, o preço do carro, ele adicionou ao 100%, 7%. Então, o preço do carro está em 107%. Depois do aumento, essa porcentagem foi para 107%. Então, qual é esse valor já com aumento de 7%? R$ 55.640. A situação pergunta o seguinte: qual era o preço antes? Então, eu quero descobrir o meu preço antes do aumento, tá? O meu preço antes do aumento vai ser de quanto? De 100%. Se eu tenho que o valor de 107% é isso, quanto vai ser o meu valor de 100%? Lembra da regrinha de 3 simples? Multiplicação em cruz, 107 vezes x, 107x. 100 vezes 55.640
vai acrescentar 2 zeros, então 55.640.00 vai dar 5.564.000. Isso agora eu tenho aqui 107x. Eu quero achar o x, o valor do carro antes, que era 100%. 107 está multiplicando a operação inversa, a divisão. Então, como que vai ficar? 107 está multiplicando, vai dividindo. Então, qual vai ser o valor do carro antes de ter o aumento? Vai ser o resultado da divisão. 5.564.000 dividido por 107. Tá? Realizando a continha que é divisão, o carro antes do aumento seria no valor de 52.000. Se tem dúvida, será que eu fiz certo? Como que eu poderia verificar? Se o valor era de 52.000, com um aumento de 7%, você pode calcular quanto é 7% dos 52.000. Realizar a soma para verificar se vai dar 55.640, tá? Pessoal, ó, ali tá falando o seguinte: um acréscimo percentual P sobre um valor X fornece um novo valor que equivale à seguinte operação, tá? Então, essa é a ideia da adição aqui da porcentagem, olha. 100% mais 7%, 107%. Eu posso multiplicar em relação ao valor que eu quero, que eu já vou obter o valor com o aumento. Porque se eu multiplico, por exemplo, 7% do valor para calcular, eu vou obter só o valor dos juros, da porcentagem que vai aumentar. Daí eu tenho que fazer uma continha de adição. E se eu já adicionar o aumento no 100% e fazer a continha, eu já encontro o valor somado com o aumento. Isso vale a mesma coisa com o desconto. Se eu subtrair, então, por exemplo, faz de conta que é 7% de desconto. Em vez de eu somar com 100 para dar 107, eu vou subtrair 100 menos 7, 93. Então, eu poderia calcular 93% do valor, que eu já encontraria o resultado do valor já com o desconto. Quanto que eu teria que pagar pelo objeto com o desconto, tá? No outro vídeo, então, eu vou continuar aqui a página 39, tá? Abraço.